Olá, estamos aqui no IDH com as diretoras Marta, a Silvana e a Lígia. E vamos conversar um pouquinho sobre este momento atual, que traz algumas diferenças e uns novos olhares. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o que estamos vivendo agora. O que estamos vivendo agora, eu observo, assim, de uma maneira geral, é a dificuldade que as pessoas têm de lidar com a incerteza, com o desconhecido, com a imprevisibilidade. Porque nós, habitualmente, vamos vivendo com a fantasia, uma ilusão de que temos controle sobre tudo que está acontecendo na nossa vida. É uma ilusão, mas que nos conforta, nos faz sentir mais seguros. E agora, é como se tivesse puxado o tapete dessa ilusão, essa fantasia, caiu tudo. Estamos olhando de frente para incerteza, insegurança a respeito do futuro, muitas emoções contraditórias, medo, esperança, tristeza diante das tragédias que vão acontecendo, e tudo isso desorganiza muito o nosso cotidiano e a nossa forma de viver a ilusão do controle. Então, eu vejo que essa desorganização, essa imprevisibilidade, né, nos confronta, nos põe diante justamente de que aí as pessoas ficam dizendo assim, nada vai ser como antes. Nunca foi sempre igual, as coisas estão sempre mudando. É uma ilusão que a gente tem de que não está mudando. Só que agora houve uma mudança, assim, uma espécie de solavanco, uma mudança muito brusca. Mas, de fato, está sempre mudando. E nós não sabemos para onde vai, realmente não estamos sabendo, e isso é assustador. Eu percebo que nesse momento, com essa iminência, né, da pandemia do coronavírus e com toda essa instabilidade econômica e com toda essa mudança de rotina, essas questões que já eram uma realidade, mas que a gente conseguia de alguma forma não ficar lidando com elas no nosso dia a dia, que é de que a gente não tem nenhuma garantia, de que as coisas estão sempre se transformando, de que nada é estável e seguro, né? Mas a gente gosta e precisa dessa ilusão de uma certa permanência, estabilidade e segurança para o nosso psiquismo se acalmar e se sentir tranquilo. Então, é uma necessidade humana a gente se sentir seguro e sentir que tem essa estabilidade, esse controle sobre algumas coisas da vida. E com a chegada da pandemia e do vírus, escancarou que, na verdade, o nosso controle é muito menor do que a gente acha que é, né? Que a estabilidade é uma ilusão e que a permanência das coisas também é ilusória, que tudo está sempre morrendo e renascendo. Que a gente tem controle sobre muito poucas coisas, né? Eu posso ter controle sobre mim mesmo, mas não sobre os outros e sobre o mundo. Né? E mesmo sobre a gente mesmo é um controle relativo. Eu hoje ouvi uma pergunta num vídeo que eu assisti. A pessoa perguntava assim: é possível ter uma célula saudável num organismo que está doente? E essa pergunta me fez pensar, porque o mundo está doente, a Terra, o planeta está doente, está em estado de desequilíbrio, e a gente vai vivendo isoladamente. Bom, mas comigo está tudo bem. E cada um, na sua pequena ilha, fica vivendo como se estivesse tudo bem. E nos esquecemos que não podemos ser saudáveis num mundo adoecido. Porque nós vamos recebendo uma série de sinais de desequilíbrio e de adoecimento do planeta. São tsunamis, incêndios, tempestades, secas avassaladoras, inundações, e nada disso nos toca, porque a gente acha assim, mas eu estou bem. E talvez agora nós estamos levando justamente esse sacolejo para que todos se deem conta de que não estamos bem.
e temos que fazer alguma coisa com isso. É uma coisa que nos preocupa. A gente precisa também estar atento, assim, porque tem essa parte toda da interdependência, né, da relação que ficou muito escancarada, de que não somos ilhas, né, estamos todos muito relacionados. Uma coisa quando começou lá na China, é lá na China, é muito longe, não tem a ver conosco, mas em 2 meses estava aqui, né, e está aqui agora conosco, está no mundo inteiro. Então ficou evidente a interconexão que as pessoas têm, né, que toda a humanidade tem. Isso está escancarado hoje. E a nossa falta de controle também sobre muita coisa. Mas tem algumas coisas que a gente pode controlar, e essas são as coisas que a gente deve estar atento nesse momento, para que a gente possa cuidar da nossa estabilidade emocional, cuidar do ambiente da nossa família, cuidar dos pensamentos que a gente está tendo, da alimentação, enfim, tem algumas pequenas coisas que a gente ainda está controlando, que é onde é realmente a nossa margem de ação e de controle, que a gente deve estar atento e que é onde a gente pode trabalhar para o nosso bem-estar. Tive uma experiência ontem conversando com um amigo, e eu disse para ele o seguinte: olha, vamos conversar sobre coisas boas, tá? Porque notícia ruim tem no rádio, tem na televisão, tem em tudo que é lugar aqui. Vamos falar sobre coisas legais que estão acontecendo. Bom, eu peguei um trabalho novo, eu hoje consegui cumprir a minha pauta de trabalho, fiz uma janta maravilhosa, vamos nos ocupar, vamos trocar informações positivas, vamos elevar o nível da nossa conversa, vamos elevar os nossos espíritos nesse encontro. Porque é uma escolha, eu posso ficar falando de tragédia, eu posso ficar falando de coisas boas, as duas estão acontecendo. Eu fecho o olho para uma e abro o olho para outra, é uma escolha minha. E ele achou estranho, assim, ele achou estranho, disse: não, cara, eu não quero falar sobre tragédia, sobre coisa ruim, eu liguei para ti para a gente se distrair, relevar, e ficar um pouco mais leve nesse ambiente. Então me conta umas coisas legais aí, né? Eu acho que tu está trazendo uma coisa muito importante, Ivan, porque os nossos pensamentos, eles não só interferem no nosso organismo como um todo, porque a mente e o corpo é uma unidade só, como emitem vibrações à nossa volta. E a energia do meio ambiente, ele depende muito da interação entre as pessoas que formam esse meio ambiente, essa energia. Então, eu concordo contigo que se nós tivermos pensamentos de empatia, de acolhimento, de aprofundamento na nossa relação com o meio ambiente, com a natureza, nós estaremos construindo harmonia à nossa volta. E, ao contrário, quando estivermos nos lastimando, amaldiçoando o confinamento e nos aborrecendo com coisas que não estão ao nosso alcance mudar, nós estaremos construindo um campo negativo. Eu percebi uma coisa que achei bastante interessante nos últimos dias, é que moro com a minha esposa e 2 filhas, e comecei a me aproximar mais delas. Nós estamos mais juntos, não é juntos fisicamente, nós estamos mais juntos emocionalmente, como nunca tivemos. É uma experiência bem bacana, né? Estou contente com isso. Forçosamente ela aconteceu por conta da quarentena, mas o resultado está sendo bacana, estamos fazendo muita coisa juntos, né? E isso nos aproximou. Emocionalmente. Eu acho que isso poderia ser aproveitado por todos nós, né? Momentos de renascimento, de crescimento pessoal. Parece que a Lígia queria falar alguma coisa. Eu estava justamente pensando nisso, que uma das preocupações que eu tenho visto nos grupos de mães, como vão aproveitar o ano, as aulas, se essas aulas vão contar, isso é uma preocupação recorrente que várias famílias com crianças têm, e ao mesmo tempo vai surgindo que outras coisas estão sendo aprendidas.
essa aprendizada de estar junto, deles poderem aprender a cuidar da casa, a cuidar um dos outros, a participar na família, e todos esses aprendizados que vão sendo feitos no grupo familiar também são relevantes e entra nisso, de poder estar mais junto, poder conversar sobre as coisas que estão acontecendo no núcleo familiar, na comunidade, no mundo, e transformando isso também num crescimento e num aprendizado para as crianças. Com certeza. Acho que a gente está aprendendo muito sobre como trabalhar em time, né, dentro das famílias, porque com a nova organização da rotina, e todo mundo convivendo, bom, como vamos fazer para organizar esse time que nós somos, para que a gente possa conviver de uma forma harmoniosa, que as tarefas sejam feitas de forma, a gente não está o tempo inteiro estressado. E é disso que eu falo, quando a parte que a gente pode controlar, né? É isso, é a nossa pequena parte, cada um cuidar do seu jardim. E aí entra o que a Marta estava falando, que à medida que a gente consegue equacionar essas dificuldades de convivência da família, de realização das tarefas, de trabalhar, as crianças estudarem e fazer todo o funcionamento doméstico, tudo junto, todo mundo junto no mesmo espaço, quando se consegue equacionar isso de uma forma que fique produtiva, que se transforme em aprendizado, que se transforme num tempo bem aproveitado, como tu estavas falando, Ivan, isso faz com que as pessoas estejam nessa sintonia e nessa possibilidade de, se não dá para dizer ser feliz, ao menos levar as circunstâncias de uma forma positiva e aproveitando o aprendizado que vai ser transformado em algum crescimento, com certeza. Eu acho que até dá para dizer ser feliz, né? No sentido de que a gente se sente conectado com as pessoas. E mesmo quem está sozinho tem que se organizar, porque tem algumas pessoas que não estão, né, nessa função do time familiar, né? Tem muitas famílias que sim, que estão juntas, mas tem muitas pessoas que estão sozinhas, que também precisam se reorganizar. Como eu vou me manter conectada com o mundo, como eu vou suprir minha necessidade de conversa, de afeto, de intercâmbio, né? Então, a gente faz um movimento de conexão que pode dar um sentido de completude, de felicidade verdadeira e genuína, mais verdadeiro, felicidade genuína verdadeira não ficou muito bom, mas é isso, a ideia é essa, do que, às vezes, os prazeres da vida, né? Que a gente pode diferenciar o que é felicidade, que é essa sensação de que eu sou importante, de que eu estou conectado com as pessoas que são importantes para mim, com o mundo, do que é simplesmente um prazer de eu poder sair para tomar uma cerveja, de ver meus amigos, enfim, que são coisas boas também, né? Mas que, às vezes, envolve mais prazer do que felicidade genuína e autêntica, né? De propósito. Gostei muito da palavra que a Silvana usou, conexão. Acho que o problema, em grande parte, é que, como é que eu vou dizer? De uma maneira geral, muitas pessoas, e nós todos, né, somos muito guiados por desempenhos sociais, por expectativas de desempenho, que acabamos nos investindo de personagens, né? O personagem de sucesso, o personagem inteligente, o personagem bem-sucedido numa ou noutra área, e nos desconectamos da nossa essência, daquilo que realmente nos faz felizes. Porque a nossa essência, ela não tem nada a ver com esses personagens que ficam tendo desempenhos recompensados socialmente, até valorizados, mas que, às vezes, ao contrário, nos fazem nos distanciar da essência de nós mesmos. E quando a gente se conecta com a sua própria essência, nós entramos mais profundamente no fluxo da vida, naquilo que realmente nos faz construir a harmonia, o propósito da existência, o sentido daquilo que a gente quer ser na vida e que transforma a nossa essência cada vez
para o seu melhor, digamos assim, que é o que nos faz feliz. É uma boa conexão com as pessoas que estão próximas, é um vínculo significativo de afeto e troca, enfim. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade muito grande de também poder identificar o que é realmente importante e significativo para cada um de nós, né? O que é importante? É mais importante eu estar feliz, em harmonia com o meu ambiente, né? Que eu estou restrita aqui. Eu, no caso, estou com 4 filhos, né? Em casa. Então, é importante a gente manter esse ambiente estável, às vezes mais importante do que a faxina da casa. Então, eu vou brigar com eles para a gente fazer a limpeza, ou não, vamos ir negociando e relativizando para que o clima, pelo menos, fique bacana e legal para todo mundo. Então, essas coisas a gente vai tendo que priorizar e nos dar conta do que é importante, né? Das conexões significativas, de quem são as pessoas importantes com quem eu realmente quero falar nesse momento, que não estão comigo na minha casa, mas que eu quero manter contato. Então, eu procuro ligar, eu procuro fazer uma chamada de vídeo, saber como é que as pessoas estão. Então, a gente está tendo essa oportunidade de realmente revisitar nossos valores e o que é importante para nós na nossa vida. Eu agora que estava falando, Silvana, eu comecei a pensar assim, o quanto eu e minha família, né, e alguns amigos mais próximos, estávamos juntos e agora estamos ficando conectados. Né? É mais. Isso. É importante essa distinção. Conectado é muito mais importante que junto. Isso, E acho também que tem essa questão assim, de estar agora mais disponível para si mesmo, né? Coisa que eu não tinha. No dia a dia tem compromissos sociais, tem compromissos profissionais, um corre-corre do dia a dia, e de repente eu tenho tempo para mim. A gente tem a possibilidade... E agora eu tenho que conversar comigo. Né? A gente tem a possibilidade, inclusive, de uma conexão consigo mesmo, né? Perfeito. É só com as pessoas que são importantes para nós. Momentos de conexão. Vou me conectar comigo e dizer, o que tu quer? O que é importante para ti? Por que tu está agitado? Ou por que tu está feliz agora, está te sentindo bem? O que tu encontrou que tu não encontrava antes? Né? Então, eu diria que, assim, tu falou uma coisa que me chamou a atenção, que é negociar a limpeza da casa, né? Para ajustar, enfim, expectativas e tudo mais. Eu disse, nós estamos fazendo uma limpeza emocional também. É um momento de fazer uma limpeza emocional e eliminar a sujeira emocional que a gente carrega sem se dar conta. Ela não serve mais. Exatamente. E de valores também. Acho que a faxina nos valores. A gente dá uma polida nos valores que são realmente importantes e descartar aqueles que não servem mais, sabe? Que estão ultrapassados, que já não cabem mais na minha vida. Isso funciona assim ou é coisa da minha cabeça, eu que estou me sentindo assim? É assim mesmo. Eu acho que tem uma coisa importante, assim, que determinadas coisas no momento da nossa vida foram extremamente úteis e pertinentes. E, às vezes, o tempo passa, as circunstâncias mudam, e aqueles comportamentos que foram tão importantes, adequados, oportunos no momento do passado, continuam na nossa vida, nos acompanhando, mas eles já não são mais oportunos. Eles já ficaram obsoletos, porque as circunstâncias já mudaram. Mas a gente fica preso ao padrão repetitivo do cotidiano, né? Do hábito. E quando a gente cria uma situação tão atípica como essa que nós estamos vivendo, nós nos confrontamos com isso. Algumas coisas já não servem mais, mas a gente não se desvencilhou delas na hora certa. Mas agora ainda é tempo, vamos nos desvencilhar. Determinadas coisas, ao contrário, eu quero valorizar mais daqui para frente. E vou pegar a energia que eu estava gastando com o que já está obsoleto e vou investir em outras coisas que têm mais significado, mais sentido para mim hoje. Então, num certo sentido, é um passar a limpo de valores e prioridades. Eu consigo sentir isso. É uma possibilidade de revisar
que nós, como uma vez o Ivan falou, a tralha emocional que a gente carrega, né? Então, de realmente ver o que faz sentido, o que a gente quer seguir carregando e o que já não está mais sendo útil. E acho que esses valores sociais, que nem a Marta disse, né, os papéis sociais que a gente acaba assumindo e valores culturais também, né, da sociedade, que nem sempre são tão verdadeiros para a gente enquanto indivíduo, mas que é uma pressão social para que tu assuma aqueles valores, né, de produtividade, de performance, né, de sucesso, de beleza, de estar sempre up to date, né, sabendo de tudo que está acontecendo. E aí, de repente, tu pode pensar, meu Deus, não quero mais, né? O que é realmente importante? Até porque agora não está acontecendo muita coisa. Então, não tem muito como ficar preocupado com tantos eventos, tantas informações, né? Daí vale a pena para se concentrar no que vale a pena. Eu gostaria de dizer, sabe o quê? Se alguém está me olhando agora aí, nesse vídeo, eu gostaria de dizer o seguinte: não tem ninguém te vendo. Exato. Não tem ninguém te olhando, não tem ninguém te julgando. Eu acho que uma coisa importante nesse momento é a gente pensar assim, né? Que às vezes a gente entra no atropelo do cotidiano e não para pensar o que é sucesso para mim, né? O que é sucesso? Porque o sucesso é aquele padrão social que todo mundo chama de sucesso? É isso que vai me fazer feliz? Ou é outra coisa? E muitas vezes a gente não sabe, por falta de olhar com atenção e cuidado, falta de conexão, o que realmente me fará feliz? Eu conheço uma pessoa... Se a gente pensa, né, o que me trará realização? Porque a gente... Seria semelhante sucesso com realização, mas, na verdade, o sucesso é muito mais uma questão social e a realização uma questão mais pessoal. Então, se a gente conseguir buscar o que é que me dará a realização nessa vida, já fica diferente, né? Uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que inclusive já faleceu, uma vez disse assim: na verdade, tudo sempre dá certo. Porque a gente vai colher aquilo que plantou, a gente vai dar certo. Porque às vezes as pessoas dizem assim, o fulano não deu certo. Não, deu certo. Só que ele se acendeu a vela para o santo errado. Não prestou atenção no que estava plantando, né? Ele não prestou atenção no que ele estava plantando, o que ele estava pedindo para o santo. Acendeu a vela para o santo errado. Lá pelas tantas, ele chegou no fim da estrada e disse assim, mas eu não estou feliz. Bom, mas foi a estrada que eu escolhi. E foi aonde eu plantei, onde eu acendi a minha vela. Então, a gente tem que pensar muito bem qual é o santo que a gente quer acender a vela. Que semente eu estou plantando. Sucesso mundano, é para ser popular, é para ser ter o carro do ano, é para sei lá o quê, ou. As possibilidades são inúmeras, mas a gente tem que descobrir qual é o santo que eu quero acender a vela. O que é a minha felicidade, né? Onde é que está a minha felicidade? Onde é que eu me sinto realmente feliz, completo, em paz, realizado, pleno, né? Porque às vezes a gente acha que é sucesso profissional, é ganhar dinheiro, mas sente aquele vazio emocional, aquela angústia, né? A pressão alta, não dorme bem de noite, tem uma porção de indícios de que as coisas não vão bem, mas eu sigo focado naquilo, não, é sucesso profissional, é ganhar dinheiro, eu tenho que ter renome, e não está nem ouvindo todas as coisas que o teu próprio ser está te mandando de sinais de que não está certo, de que alguma coisa não vai bem. Né? E a gente não para prestar atenção e escutar o que isso é importante a gente pensar, que também a gente está falando de pessoas que estão conseguindo aproveitar esse período de isolamento social de uma forma para ter um crescimento pessoal, mas tem algumas pessoas que estão tendo mais dificuldades.
E também é importante isso, esses sinais de que a coisa não está funcionando bem, são pessoas que estão mais inativas, ou que estão muito angustiadas e ficam com muita ansiedade. E aí, como elas podem também lidar com isso é uma questão importante. Tem gente comendo demais, tem gente bebendo demais, que também são indícios de que a pessoa não está conseguindo, de alguma maneira, fazer uma conexão com as questões que estão se colocando nesse momento. Né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que uma coisa que é importante a gente se dar conta é que tem emoções que não são, assim, as mais agradáveis da gente sentir e que a gente prefere, às vezes, varrer para baixo do tapete. Por exemplo, medo. O medo é uma presença que pode estar silenciosa, mas o medo está em todo lado. Quem está vivendo este momento sem sentir medo? Então, difícil, não dá para fingir que não temos medo. Não dá para fingir que não temos apreensões no futuro, apreensões de toda ordem, não só com a saúde, mas com as perdas que vamos sofrer, porque sem dúvida sofreremos perdas, todos. Perdas de entes queridos, perda de financeira, econômicas, né? Patrimônio, emprego, enfim, as mais variadas perdas, e a gente vai ter que lidar com essas perdas, como indivíduo, como grupo, como sociedade em geral, né? Então, não dá para escamotear, para fingir que isso não está acontecendo, que esse fantasma não está aí nos acompanhando no dia a dia. Então, a gente não é assim no sentido oba-oba, então vamos ser felizes. É no sentido muito mais profundo de vamos nos conectar com a verdade do momento e ao nos conectarmos, vamos criar à nossa volta um ambiente o mais saudável possível, né? Nos preparando para o que der e vier, para o que virá pela frente, mas ao mesmo tempo podendo respirar bem, alimentar bem, fazer um pouco de exercício, criar uma mini ecologia. Tomar sol. Tomar sol, beber bastante água, coisas desse tipo, que são simples, parece assim, quase mínimas, mas que têm muito significado no equilíbrio interno do nosso organismo. E a zona onde a gente realmente tem algum controle é isso, é quanta água eu vou beber, eu vou ficar 15 minutos no sol ou 20, né? Eu vou respirar para ampliar a minha capacidade pulmonar, para poder fazer exercícios respiratórios, para poder arcar com a eventual presença do vírus no meu sistema respiratório. Essa é a nossa pequena zona de controle real, né? A gente tem uma ilusão de um controle numa zona mais ampla que não é real. Mas nessa pequena que é onde a gente tem o controle. E às vezes a pessoa fica angustiada porque não tem o outro e não faz esse que está no seu alcance de fazer, né? Eu diria assim, ó, uma figura meio, né? Essa é a vacina que tu tem. Não tem outra. A vacina que tu tem é cuidar da tua saúde, te alimentar bem, é pegar sol, se reconectar, cuidar do teu estado emocional. Isso vai interferir no teu sistema imunológico, muito. Exatamente. As pessoas, às vezes, não se dão conta da profunda conexão corpo-mente, já que a palavra que nós estamos usando tanto hoje é conexão. Uma conexão também significativa é conexão corpo-mente. Os nossos pensamentos interferem profundamente no nosso organismo, no bom funcionamento do nosso organismo, né? Nós sabemos disso. Intuitivamente, as pessoas sempre souberam. Por exemplo, a gente diz assim, não dá essa notícia para o papai agora que ele está almoçando. Significa o quê? Se for uma notícia perturbadora, vai atrapalhar o sistema digestivo do papai. Então, vamos deixar para depois. Por quê? Porque a nossa energia, por exemplo, se nós estamos tranquilamente sentados ao sol e surge um leão pela nossa frente, imediatamente nós temos uma sensação de perigo, que é atávica,
E o nosso organismo todo vai se reorganizar para enfrentar esse perigo. E qual é a reorganização? Imediatamente o sangue vai se direcionar para os nossos músculos estriados, pernas e braços, que são os músculos, ou que eu vou correr para longe do leão, ou eu vou atacar o leão. Então, o sangue se dirige para os músculos estriados e sai de outras áreas que não precisam, naquele momento de urgência, de tanta irrigação, de tanto oxigênio. Então, se o papai está digerindo e surge o leão, o que vai acontecer? O sangue, que estava oxigenando todo o sistema digestivo, imediatamente se dirige para os músculos estriados, e o sistema digestivo já não vai funcionar tão bem. Então, estas coisas nos mostram, eu estou falando num sentido bem esquemático, para a gente se dar conta o quanto um acontecimento externo interfere no nosso funcionamento orgânico, no nosso ser biológico, e o quanto a forma de nós lidarmos com os acontecimentos externos vão interferir também na harmonia interna do nosso corpo. Então, quando a gente diz assim, cuida do sistema imunológico, outro dia eu falei disso, e uma pessoa diz assim, mas isso tem comprovação científica? Eu fiquei para mas é óbvio que tem comprovação científica. A gente sabe que pessoas deprimidas tendem a adoecer. Existem estudos a respeito de pessoas que adoecem com câncer, que há um levantamento estatístico do tempo que demora entre uma perda significativa da vida, a depressão e o aparecimento do câncer. E eu estou querendo com isso dizer que se nós zelarmos pelo nosso sistema imunológico, através do equilíbrio, através do estímulo a vínculos relacionais saudáveis, afetivos, amorosos, de acolhimento, através de harmonia com a natureza à nossa volta e com o entorno humano à nossa volta, com sentimentos de solidariedade, por exemplo, quem está passando tanta dificuldade, isso vai repercutir na harmonia interna e nossa resposta imunológica. Acho que a conclusão, assim, né, disso que a Marta está dizendo, é que nós somos seres biopsicossociais, né? O ser humano é um ser biopsicossocial. Nós temos um sistema biológico, né, físico, um sistema psíquico-emocional, que é o psíquico que engloba o quê? Nossos pensamentos, nosso sistema mental e nosso sistema emocional, né? E social, nós precisamos de conexões com outros seres humanos. Se a gente não tiver equilíbrio em todas essas áreas, a gente adoece, né? Então, a gente às vezes tende a achar que a doença é só fruto do bio, mas não, ela pode ter uma origem no psicossocial que acaba, que a Marta disse lá no início, né? Não pode haver uma célula saudável num organismo adoecido, ela vai acabar adoecendo também, junto com o resto do organismo. Então, se um sistema está adoecido, ele acaba influenciando os outros sistemas, que são interconectados. Nós somos todos interconectados. O nosso biopsiquismo e as nossas relações sociais, elas são interdependentes e conectadas. Eu não tenho como separar. Não, eu cuido da minha saúde, mas eu não cuido do meu emocional, não cuido dos meus pensamentos, não cuido das minhas relações. Eu estou iludida, eu não estou em equilíbrio. Né? O equilíbrio tem que ser nessas três áreas. Tem muito a noção assim, vamos tomar o remédio da pressão, vou tomar o remédio para controle da diabetes, o remédio para controle não sei o quê, o remédio para controle não sei o quê. E aí, o resto não tem problema nenhum. As oscilações emocionais não vão alterar a pressão. A qualidade das minhas relações, né? E na verdade, é muito mais interligado do que a gente costuma levar em conta. Eu acho que isso é um fato que esse momento está ficando evidente, porque a gente tem que estar cuidando disso. Não adianta eu estar com a minha saúde bem, se eu estou em casa e não estou me sentindo bem, daqui a pouco minha saúde vai estar mais fragilizada. E se eu não cuido das minhas relações, não busco de alguma maneira ter um contato com as pessoas que são importantes e me conectar, também vai dar alguma desequilíbrio.
Eu fiquei pensando assim, né, que também dentro dessa visão de sistema, que a gente poderia pensar que o microsistema e o macrosistema, eles se interligam de uma tal maneira, e o universo é um sistema holográfico, não é? O pequeno reproduz o grande, então nós temos a nível celular um sistema de uma complexidade tão quase que representativa do universo como um todo, e também acho que uma das coisas sérias, em termos do momento que a humanidade vive, é a negação dessa complexidade e da interdependência de todos os sistemas. Como se nós pudéssemos aqui, num microsistemazinho de Porto Alegre, no caso nós aqui, Zona Sul, Porto Alegre e tal, nós não temos nada que ver com os problemas lá dos imigrantes europeus, com a guerra da Síria, com a infelicidade dos palestinos. Temos a ver. Nós somos corresponsáveis por tudo que acontece no universo, no mundo. E é justamente isso que esse vírus está nos ensinando. Nós estamos todos no mesmo barco. A Terra é a nossa casa comum de todos, e todos temos a ver com tudo, e somos corresponsáveis pelas desgraças como pelos sucessos, pelo terror trágico como para o êxito fantástico e mágico do sucesso da humanidade. Nós somos copartícipes e corresponsáveis. Eu acho isso que é a grande sinalização desse vírus. E, oxalá, a gente saia disso ampliando essa consciência de corresponsabilidade. Fantástico. Não basta ir à missa e rezar pelos oprimidos, tem que se engajar com os oprimidos. Muito bom. Eu acho até que terminamos por aqui, né? Acho que sim. Temos esse discurso animado. Bastante informação para se conectar, né? E vamos nos preparar para as próximas. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Ivan. Muito obrigada. Tá? Tchau. Até breve. Tchau, gente.